Boa tarde. Estamos aqui em mais uma live do nosso Democracia e Direitos Fundamentais, uma iniciativa de democratas, progressistas, profissionais, ativistas, lutadores, por debater a situação dos direitos fundamentais no mundo e no Brasil. Direitos fundamentais que são alvo da rapina mais agressiva da extrema-direita, do reacionarismo no mundo e no Brasil. Nós, ao contrário, vamos no sentido de defender os direitos fundamentais, de dizer que aquilo que nós conquistamos na história da luta do povo brasileiro deve não só ser preservado, como aprofundado. Hoje, temos aqui conosco duas pessoas que fazem parte da história dos direitos fundamentais no Brasil, para marcar o lançamento da 4ª edição da nossa publicação multimídia digital Democracia e Direitos Fundamentais. 4ª edição dedicada ao direito fundamental à segurança. Está conosco o professor Benedito Mariano, sociólogo, meu colega. Estamos em maioria aqui, professor. Vamos nos cuidar desses advogados. Ex-ouvidor das polícias do estado de São Paulo e, para nossa alegria, hoje anunciado pelo prefeito Felipe, futuro, a partir do dia 1º de janeiro, secretário de Segurança do município de Diadema, em São Paulo. E ele vai poder nos falar também do que é essa experiência. E o nosso curador-geral do Democracia e Direitos Fundamentais, ex-governador do Estado e ex-ministro da Justiça, criador de um dos mais paradigmáticos programas em segurança no mundo e na América Latina, o PRONAS, companheiro, amigo Tarso Genro. De imediato, ministro Tarso Genro, consigo a palavra. Obrigado, meu companheiro e amigo Jorge Branco, pela tua generosa introdução no que me diz respeito, e a minha saudação muito fraterna, muito reconhecida, ao professor Benedito Mariano, uma pessoa que eu conheço pessoalmente há pouco tempo, conheço intelectualmente há muito tempo. Sei da sua intensa contribuição à defesa dos direitos fundamentais e, particularmente, a sua formação teórica e sociológica a partir de experiências concretas de vida nas questões relacionadas com a segurança pública. Muito obrigado pela sua generosidade de abrir a nossa 4ª edição dos Direitos Fundamentais com um texto importantíssimo e também pela sua participação nesta live de lançamento dessa 4ª edição. Vou fazer uma formulação breve a respeito do tema, colocando-o no panorama da crise da democracia liberal representativa que ocorre não somente aqui no Brasil, na América Latina, mas também em todo o mundo. O que nós temos assistido ao longo da história do Estado de Direito, a partir, inclusive, da Revolução Francesa e depois na sua crise pós-estados de bem-estar, é a emergência de uma dupla ordem normativa. Uma ordem normativa escrita, gerada na Constituição, produzida pelo Constituinte, de um lado, e de outro lado, uma ordem normativa concreta, que, dependendo das contingências políticas, tanto se aproxima da ordem normativa escrita, como se separa dela, a partir de contingências econômicas, contingências políticas, a partir de avanços ou recuos de ideologias de extrema-direita, como estamos vendo hoje mundialmente. Estas duas ordens, às vezes se integram, às vezes se repelem. Nós estamos hoje no Brasil numa situação extraordinariamente original na nossa história. É que a Constituição cidadã, na nossa história recente, ela se mantém praticamente intacta nos seus fundamentos, mas temos a produção, a partir de um conjunto de conflitos políticos, de manipulações da opinião pública, de domínio ideológico das grandes mídias, de 11 famílias aqui no país, de 10 famílias aqui no país, a produção de uma ordem concreta cada vez mais separada dessa ordem abstrata, dessa ordem normativa que está flagrada na Constituição. E são várias vítimas desse processo.
Uma das vítimas são os pressupostos que são contidos na Carta de 88, que dizem respeito aos direitos individuais, às garantias de direitos individuais, aos direitos humanos, que, em última instância, sofrem com essa separação. Sofrem com a autonomização da ordem concreta que se faz pelo próprio movimento, que se faz pela própria movimentação do Estado, que se faz pela própria palavra autorizada do líder. Isso não é estranho nessas circunstâncias, que vão deformando os princípios constitucionais, relativizando os direitos e garantias individuais, que chegam até o ponto que chegamos hoje, que uma agência de segurança do Estado passa a ser serviçal, pessoal, não do governo, mas serviçal, pessoal do presidente da República. Serviçal não do Estado, como deveria ser, mas do presidente da República como pessoa física e da sua família. Não é de estranhar que os pressupostos de uma segurança cidadã estejam hoje deformados, estejam hoje estuprados, e que vai o presidente da República à frente da Polícia Militar, à frente de homens armados e fardados, e diz: a imprensa vos atacará sempre. Então, aquelas nesgas de preocupação que a liberdade de imprensa ainda tem no Brasil, com a segurança pública, com os direitos individuais, com os direitos das pessoas, com a preocupação com as comunidades mais atingidas pela violência do Estado, que são as comunidades negras e jovens, ela fica dissolvida na fala do líder, que instaura na sua fala os processos de exceção que dão sustentação ao arbítrio e ao protofascismo hoje em desenvolvimento do nosso país. Então, professor Benedito, nós queremos lhe escutar. O senhor é uma grande figura dos direitos humanos do Brasil, uma grande figura da segurança pública e a figura ideal para que nós lancemos a nossa 4ª edição do Democracia e Direitos Fundamentais. Por favor. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer ao professor Jorge Branco pelo convite de escrever a 4ª edição da revista, dizer da minha honra de participar de um diálogo, de uma live com o ministro Tarso Genro. É uma referência intelectual, não só para mim, para o campo democrático e para a esquerda no Brasil e na América Latina. Fiquei muito feliz esse ano de ter a oportunidade de aproximar do ministro Tarso Genro, lendo seus textos, dialogando. Então, eu estou muito feliz e é um privilégio, ministro, estar aqui dialogando com o senhor e com o professor Jorge Branco. O senhor iniciou falando da crise da democracia liberal representativa. Talvez nós estejamos vivendo o pior momento da transição democrática no Brasil, né? Um governo despótico, reacionário, demagogo e de extrema-direita, que introduz a cada fala, a cada posicionamento, né, a linha do fascismo que vem permeando as relações do governo federal. Então, é um momento muito difícil para a conjuntura brasileira, né? E, em particular, no tema da segurança pública, o atual presidente se elegeu com um discurso genérico, reacionário e conservador sobre segurança pública. Na prática, não fez proposta nenhuma que visasse fortalecer o sistema de segurança pública. Pelo contrário, as suas propostas ou posições com relação ao setor de segurança pública para ampliar a seletividade com que atua as polícias no Brasil, né? Quando ele indica, e infelizmente o ex-ministro Sérgio Moro transformou uma indicação do programa em uma proposta ao Congresso Nacional, né? O pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro falava só de ampliar as penas,
falou-se muito pouco sobre segurança pública, e a única palavra sobre segurança pública do pacote anticrime, mesmo não sendo advogado, permita que dizer que foi uma das maiores aberrações jurídicas já propostas no Brasil, que é ampliar a excludente de ilicitude. Né? Na verdade, nós temos que limitar a excludente de ilicitude, não ampliá-la. Ampliar a excludente de ilicitude é quase uma carta branca para o aumento da letalidade policial no Brasil. Felizmente, o Congresso Nacional vetou a única referência do pacote anticrime, que era esse absurdo da excludente de ilicitude. Fiz uma contribuição para o debate na revista de um texto amplo que tem como perspectiva discutir a necessidade de nós construirmos uma polícia democrática, cidadã e antirracista. Eu fiz questão de destacar o caráter antirracista, porque o ministro Tarso Genro, o professor Jorge Branco, estou convencido que se nós não enfrentarmos o debate do racismo estrutural, nós não vamos conseguir construir uma polícia democrática. Porque há uma cultura de preconceito histórico no setor de segurança pública contra pobres e negros. E uma cultura oligárquica que faz parte da história do Brasil, né? Não só nas polícias, mas todas as instituições do Estado brasileiro ainda carregam essa cultura oligárquica. Eu fiz uma live há pouco tempo com uma promotora pública e ela me deu o dado de que o Ministério Público de São Paulo, por exemplo, um dos maiores do país, com mais de 1.700 promotores públicos, não tem 2% de promotores negros. Né? O Tribunal de Justiça, o maior do país, do estado de São Paulo, não tem 0,5% de juízes negros. Né? Então, evidentemente que esses dois dados são exemplos de que as oportunidades para a população negra foram sempre muito difíceis em toda a história, e, infelizmente, a transição democrática não priorizou da maneira que devia, e aí falando do período como um todo, essa questão do racismo estrutural. Né? Portanto, as reformas nas instituições policiais, e o meu texto eu cito a importância de várias reformas que não dependem do Congresso Nacional, são infraconstitucionais, depende de vontade e decisão política dos governadores dos estados. Né? São reformas fundamentais para nós mudarmos o quadro das mortes sistemáticas da população pobre, jovem e negra no país. Eu vi um relatório que foi lançado esse mês da Rede de Observatórios de Segurança do Rio de Janeiro e li com atenção o texto do ministro Tarso relacionado a essa edição da revista, e o Rio de Janeiro trouxe um ingrediente muito, muito importante, grave, perverso na conjuntura, que é o novo formato de crime organizado, que é a ampliação das milícias. As milícias representam um poder muito forte no Rio de Janeiro, e quando se fala em flexibilização de posse e de porte de arma, flexibilização de munições, de compra de armas, evidentemente que essas ações, decretos do governo federal acabam incentivando e ampliando o poder de influência de organizações como as milícias, que acabam, em grande parte, fazendo parte que o Estado não faz, sobretudo nas regiões mais periféricas. A lógica
a lógica do policiamento que busca o confronto, que infelizmente permeia muito das relações de segurança pública nos estados, né? Essa lógica do confronto tem alvo, e o alvo é a juventude pobre e negra do país. Esse relatório da rede de observatório traz 5 dados que são extremamente importantes e graves, que eu queria trazer aqui para o nosso diálogo. O que demonstra que, mesmo nos governos do campo democrático, sem reformas nas instituições policiais, as realidades de letalidade policial não diminuem, né? Na Bahia, 97% dos mortos pela polícia no estado da Bahia são negros, né? E a população de negros na Bahia é em torno de 76%. No Rio de Janeiro, né, onde nasceu e está se expandindo as milícias, 86% dos mortos pela polícia são negros, né? E a população negra no estado é 51%. No estado de São Paulo, e esse é um dado que eu pesquisei quando fui ouvidor, fiz uma pesquisa sobre a letalidade policial no ano de 2017, que foi o ano em que a polícia de São Paulo mais matou, 940 pessoas. Nós fizemos uma pesquisa analisando dados de laudos técnicos de 80% de todas as ocorrências de mortes em decorrência de intervenção policial. 64% dos mortos pela polícia no estado de São Paulo são negros, e a população de negros no estado de São Paulo ultrapassa 35%. No Ceará, que também temos um governo do campo democrático, né, um governo de esquerda, 87% dos mortos pela polícia no Ceará são negros, numa população de 67%. E em Pernambuco, 93% dos mortos pela polícia são negros, e a população de negros no estado de Pernambuco 62%. Esses dados foram publicados esse mês pelo Observatório de Segurança do Rio de Janeiro. É uma demonstração inequívoca de que a ação policial é seletiva, né? Há um preconceito histórico contra pobres e negros. Portanto, incluir nos programas de segurança pública, seja ele estadual, municipal e da União Federal, é fundamental incluir o tema do antirracismo, o tema do racismo estrutural, seja nos protocolos operacionais de ação policial, seja na formação, né? Porque as nossas polícias, a maioria delas, a base das nossas polícias, os policiais são negros, né? E os policiais negros acabam tendo uma ação violenta contra os próprios negros, e aí se mistura subjetivamente a cultura de branqueamento, que também faz parte da história do Brasil. Então, nós temos que enfrentar o mito da democracia racial. Nós não temos democracia racial no Brasil, né? E aí eu queria reforçar nesse primeiro diálogo aqui, não só porque estou no debate aqui com ele, mas em todo o período republicano, ou em toda a transição democrática, a única vez que o governo federal teve preocupação de ser indutor de política de segurança pública no país foi na gestão do ministro Tarso Genro, quando ele idealizou o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. O programa, entre outras ações importantes, para mim, eu destaco que, pela primeira vez, o governo federal descobriu que existem os municípios no que tange segurança pública, né? Praticamente 50% dos recursos do PRONASSE eram dirigidos aos municípios.
Eu sou suspeito disso porque quando o ministro Tarso Genro criou o Pronace, eu era gestor em Osasco, ele veio na cidade de Osasco e assinou um termo de cooperação federativa, não só com a cidade de Osasco, mas com 12 municípios da região de Osasco, né? Em razão do Pronace. Talvez, ministro, tenha sido o único GGIM intermunicipal, foi na nossa região, né? Ao mesmo tempo, assinou com 12 prefeitos termos de cooperação, o que garantiu dezenas de projetos de prevenção à violência e o crime relacionado às mulheres, relacionados à juventude, né? Eu assumo dia 1º de janeiro a tarefa de ser secretário de Segurança Cidadã na cidade de Diadema, uma cidade histórica, importante, em que o prefeito Felipe já deixou uma marca de prevenção importante. E eu estava dizendo, ministro, a diferença de assumir no dia 1º de janeiro Diadema, diferente de quando eu fui secretário de Osasco, é não ter a União como referência para discutir projetos de prevenção. O quanto faz falta o Programa Nacional de Segurança Pública. A realidade de muitos municípios, de dezenas, de centenas de municípios, mudaram a partir do olhar crítico e importante do Pronace, que viu que os municípios poderiam ser e são os principais protagonistas no que tange política de prevenção à violência. Tendo o município guarda municipal ou não. O Pronace aprovou projetos em municípios que não existia Guarda Civil Municipal. Guarda Civil Municipal é uma referência do município, mas o município tem vocação natural para as políticas públicas de prevenção. E o Pronace fortaleceu enormemente essa vocação, né? Por isso ele é marcante, né? Se nós analisarmos todos os governos do período da transição democrática, nenhum teve a marca que o Pronace teve. Então, ministro, eu, como gestor público municipal, vou dizer que faz muita falta o Pronace, né? E o Pronace deveria ser como é o CELS aqui em São Paulo, na gestão da prefeita Marta, quando a Marta estava no campo democrático, quando estava no PT, né? Foi criado o CELS, todos os outros candidatos da direita, do centro, do centro-direita, mantinham ampliar o CELS, porque o CELS virou uma marca importante no que tange a educação na rede municipal. Isso deveria ser o Pronace, né? Evidentemente, não no governo fascista, né? Como nós temos hoje, um governo de extrema-direita, mas qualquer governo de centro-direita, do campo democrático, deveriam ter a obrigação de colocar, daqui 2 anos, nos seus programas, a retomada do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, porque ele é o marco da democracia, ele é o marco de tornar o município protagonista, né? De somar política de prevenção mais ações policiais. A segurança pública não se limita a ações das nossas polícias. E aí eu queria terminar dizendo que a mesma radicalidade que tem os fascistas hoje de propor as suas ações reacionárias, conservadoras, no campo da segurança pública. Nos próximos anos, os partidos do campo democrático e da esquerda têm que ter a coragem de também radicalizar sobre as reformas nas instituições policiais. Não é aceitável esses números de jovens mortos nos estados, independente se o governo é de centro, de direita ou até de esquerda.
Então, é uma realidade que merece uma atenção extraordinária. Eu coloco a luta antirracista como uma das principais lutas do século XXI. Ela, a partir de situações, principalmente nos Estados Unidos, e na Europa, criou uma referência de debate nacional. A diferença é que aqui no Brasil, e eu, inclusive, fiz um artigo no Estadão com esse nome, os George Floyds no Brasil são milhares, né? E não cria a perplexidade que criou com o caso do George Floyd nos Estados Unidos. Então, a naturalização das mortes da juventude negra tem que ser uma preocupação fundamental para reforçar o Estado democrático de direito e para consolidar a democracia. Na área de segurança pública, tem que ser uma exigência necessária para construir a polícia democrática e cidadã. Então, de novo, minha honra, alegria de estar aqui com o ministro Tarso Genro. Para mim, a principal referência do campo democrático e da esquerda, e esperamos que nos próximos 2 anos os partidos do campo democrático e da esquerda tenham sensibilidade para ouvir o ministro Tarso Genro e trabalhar na perspectiva de criar uma frente ampla do campo democrático e da esquerda para enfrentar o obscurantismo que nós vivemos hoje. Então, é uma necessidade a integração e a união do campo democrático e da esquerda para resgatar valores e políticas públicas que já foram implementados no Brasil. Obrigado, professor Benedito. A senhora introduziu um tema que eu acho fundamental para a nossa rodada final, a nossa previsão de acabar às 16h15, que é o tema das relações federativas e o papel dos municípios. Recentemente, o ministro Tarso Genro, numa promoção da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, do DDF e do INPE, participou de um debate sobre cenários e possibilidades para os municípios, com o professor Ladislau Dalbor, mais centrado nos temas da economia. Mas para essa rodada final, onde eu peço que vocês, inclusive, já se despeçam para a gente concluir no tempo acordado, qual é o papel dos municípios? Ou melhor, em um período de austeridade e de reacionarismo, qual é o espaço dos municípios? Ministro Tarso. Eu acho que tem, Jorge, depois dessa magnífica exposição do professor Benedito, fundamentada em dados estatísticos que são relevantes para a nossa compreensão política e institucional do que está acontecendo no país. É entender que os municípios, não somente através das suas guardas municipais, mas tendo como esteio a sua educação, a sua formação, a sua intervenção no território, possa ser um grande mediador de um processo combinado de políticas sociais com políticas de segurança pública. Nós temos que acabar com essa ideia que ainda permeia muito dentro do campo da esquerda, que as questões de segurança pública não são questões da esquerda, ou que necessariamente as questões de segurança pública têm que ser tratadas, a partir da nossa ótica, como se estivéssemos na vigência de um regime militar, que gerou uma herança autoritária dentro das nossas polícias, gerou instituições, inclusive, de controle, que não têm capacidade de intervenção sobre a formação, sobre a conduta, né, sobre a vida familiar, inclusive, dos policiais, e que não compreende que, num momento de repressão, que a polícia tem que exercer dentro da lei e da Constituição, em última instância, quando o choque se realiza, de um lado está um ser humano policial e outro ser humano, seja ele marginal ou não. Seja do lado de cá um policial que é um corrupto ou um policial correto, como são a ampla maioria dos nossos policiais.
Se nós não compreendermos esse conflito como um conflito ordinário, como um conflito comum dentro do Estado de Direito, e não compreendermos, inclusive através de programas municipais específicos sobre isso, que esta desavença concreta que se dá no plano das funções públicas do Estado é distribuir e afirmar a segurança pública. Se nós não compreendermos isso, nós não vamos solucionar a relação da esquerda com a polícia. Né? É necessário saber, né, que do lado de cá, do lado da comunidade, do lado do mundo civil, ordinário, comum, normal, que se desenvolve nos territórios, estão homens e mulheres que têm famílias, que têm crianças, que têm uma vida comum, que têm os seus problemas e também têm as suas conquistas. E que do lado de lá, onde estão os policiais, são as mesmas pessoas que estão ali, cumprindo outras funções que são deformadas a partir das políticas do Estado, que não lhe dão sequer oportunidade de recuperação quando isso ocorre. Por exemplo, e o professor Benedito tem menções e estudos sobre isso, como é que é tratada, né, a doença mental no meio dos policiais? Onde tem um enorme volume de suicídios. Como é que são tratadas no território as desavenças dos policiais que moram subordinados à organização criminosa da região? Como é que eles se defendem disso? Por que eles são cooptados? Estas compreensões nós temos que ter no Estado Democrático de Direito, para saber que a polícia é também um espaço de construção interna da cidadania política, da cidadania, né, institucional determinada pela norma constitucional. E para isso nós temos que ter mudanças no processo de formação, nós temos que ter acompanhamentos concretos dessa mudança, nós temos que ter corregedorias independentes para que possam trabalhar de maneira tranquila, de maneira protegida, né, para localizar dentro das estruturas policiais o crime organizado, que também nós sabemos que se instala lá, se instala no Ministério Público, se instala no meio dos advogados, se instala no meio da justiça. Né? Esses tentáculos hoje estão na imprensa todos os dias. Então, essas compreensões que são necessárias e que me fazem, inclusive, um admirador do professor Benedito Mariano, porque eu aprendi isso lendo nos textos dele. Né? A compreensão humana, não só institucional, mas a compreensão humana e política também das funções de polícia. E aqui eu me despeço, porque até já falei demais, vamos ouvir a finalização do professor Benedito. Bom, professor Jorge Branco, tem muito pouco a acrescentar depois da fala do ministro, que eu tenho concordância absoluta. Né? Acho que o principal papel do município, e ele é o ator público credenciado para fazer isso, é articular políticas sociais com políticas de segurança pública preventiva. Né? Isso só é possível na esfera do município. Né? Esse é o desafio que nós vamos tentar desenvolver a partir do dia 1º de janeiro em Diadema. Criar uma guarda civil eminentemente preventiva e comunitária, que faça mediação de conflito, que tenha a patrulha Maria da Penha para proteger as mulheres e medidas protetivas, que faça segurança escolar na escola, protegendo o professor, corpo docente, mas o entorno da escola, sobretudo as escolas da periferia. Então, é possível tirar do papel o conceito de policiamento preventivo e comunitário, criando novas referências para as guardas municipais, e nós temos um parâmetro, que é a Lei 13.022 de 2014, que instituiu o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que estabeleceu a identidade nacional para as guardas municipais. E queria também concordar com o ministro de que todo projetos relacionados à reforma nas instituições policiais tem que começar pelo diálogo com os próprios policiais. Sem o envolvimento dos policiais, nós não mudamos as polícias. Nós temos que trazer os policiais para o nosso campo. E nós trazemos os policiais para o nosso campo, dizendo e fazendo
propostas de políticas públicas de valorização profissional, que passa não só por questões salariais, que são importantes, a base das polícias são muito mal pagas no Brasil inteiro, mas de cuidar de outras questões que o Estado sempre negligenciou, e o ministro citou bem, que é a saúde mental dos policiais. A função policial por si só é estressante. O suicídio no estado de São Paulo, de policiais, é 4 vezes maior do que na sociedade do estado de São Paulo. É a principal causa morte de policiais civis. Em 100 anos, a Polícia Civil de São Paulo, que é a maior polícia civil do país, nunca teve um programa de saúde mental. O da Polícia Militar existe há 12 anos, mas só atinge 32% do efetivo. Então, é uma exigência que nós tenhamos programas de saúde mental que dê suporte aos policiais do início até o fim da carreira. Isso tem a mesma importância do que discutir questão salarial. Então, a minha primeira tarefa, nos 3 primeiros meses em Diadema, eu vou criar um programa de saúde mental na Guarda Municipal de Diadema. Eu acho que o grande desafio, e nós já escrevemos muito sobre políticas de prevenção na esfera dos municípios, que os municípios têm vocação para as questões municipais, quando nós assumirmos governos municipais, temos que ter a coragem de tirar do papel. Então, o Felipe tem o mesmo pensamento que foi expressado aqui nesse debate, então eu não tenho dúvida que, apesar das dificuldades, da crise econômica e social que teremos em 2021, gravíssima, e política, é possível desenvolver políticas de prevenção, convidando a população para participar. Então, eu quero criar fóruns comunitários nos bairros periféricos para ouvir a população e, a partir da demanda da população, criar programas e projetos territoriais, transversais, nas periferias, para prevenir a violência e as suas diversas manifestações. Então, esse é o grande papel, professor Jorge, do município, desenvolver políticas públicas de prevenção à violência e o crime. E, evidentemente, que vamos dialogar com a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas a forma como o município encara a questão da segurança como uma referência de segurança cidadã, nós também podemos indiretamente influenciar os comandos locais da Polícia Militar, da Polícia Civil. Tem uma reunião semana que vem com o comando da Polícia Civil e da Polícia Militar, com o Felipe. Então, nós não abrimos mão de, na esfera dos municípios, criar segurança cidadã com a participação da população. Oxalá nós tenhamos condições de fazer isso também na esfera dos governos estaduais, e oxalá nós temos uma luz no fim do túnel daqui 2 anos, no que tange o governo federal. Nós avançamos muito na transição democrática em vários aspectos, mas na questão das reformas profundas no setor de segurança pública, eu acho que precisamos dar um salto de qualidade a partir do campo democrático retomar o governo federal, e eu acredito que isso é possível se o campo democrático ouvir pessoas como o ministro Tarso Genro, que já escreveu muito sobre a necessidade, para derrotar o fascismo, de ter uma frente ampla da esquerda e do campo democrático. Obrigado pelo convite, estou muito honrado de fazer parte desse time, à disposição. Então, ministro Tarso, o senhor sabe que o senhor me representa, o senhor é uma referência para mim. E, professor Jorge, quando quiser, lá de Diadema, estarei à disposição para continuar esse diálogo aqui, e parabéns pela iniciativa de discutir democracia e direitos fundamentais.
Obrigado, professor Benedito. Vamos precisar do senhor. Chegamos ao fim. Queria convidar todos que estão nos assistindo, são várias pessoas de vários pontos do Brasil, a acompanhar o nosso Democracia e Direitos Fundamentais. Na internet, seu site é direitosfundamentais.org.br e no Facebook, Revista DDF. Nossa conversa foi transmitida pelo DDF, mas também pelo Instituto Novos Paradigmas, pela página pública do ministro Tarso Genro, e queria agradecer ao Brasil de Fato e sua editora, a jornalista Kátia Marco, que sempre nos acompanha também. Agradecer aos jornalistas Sandra Bittencourt, professora, Guilherme Gomes, que estava aqui conosco, e também ao nosso editor gráfico, Vinícius Crasquim. Escrevem para esta quarta edição, Direitos Fundamentais e Direito Fundamental à Segurança, além do professor Benedito Mariano, professor Rodrigo Azevedo, da PUC do Rio Grande do Sul, professor Roberto Corrêa, do Instituto Federal Rio Grande do Sul, o coronel Fábio Fernandes, ex-comandante da Brigada Militar e magistrado do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Ex-comandante da minha gestão. Na sua gestão, governador. Senão, uma pessoa de esquerda democrática não teria chegado ao comando da Brigada se não fosse num governo como o do ministro Tarso Genro. Tamara Biolo, mestre em políticas públicas e do Instituto Cidade Segura, professora Lígia Madeira e Rochelle Facneto, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Ana Paula Soares, do Programa também de Segurança Cidadã da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se o ministro e o professor quiserem uma última 30 segundos de despedida, está aberto aí, agradecemos a todos, eu fico por aqui. Obrigado, Jorge. Ministro, um abraço, professor Benedito. Vamos nos encontrar certamente mais adiante, e sempre. Abraço, professor Jorge, abraço, ministro, uma honra, e vamos em frente, teremos muitas tarefas para os novos desafios que se apresentam aí no Brasil. Conte comigo. Um abraço a todos, até a próxima.